Fala pessoal, tudo bem? Em mais esse vídeo, eu pretendo demonstrar a vocês como criar compartilhamentos do tipo SMB no FreeNAS Curral e fazer com que o processo de autenticação, quando o usuário for acessar esses compartilhamentos, seja centralizado em um serviço de diretório LDAP, como o Microsoft Active Directory. Então, nesse caso, o usuário e a senha ela não será necessário criar dentro do FreeNAS, tá? Ele vai utilizar as informações presentes na base de dados do AD, do Active Directory, produto da Microsoft. Então aqui tem um roteiro simples, tá pessoal? Que é interessante a gente seguir para poder ter sucesso na implementação. Então no meu cenário de laboratório, tá? Vamos utilizar o AD sobre o Windows Server 2012 R2 versão Data Center, tá? Então é uma versão de avaliação. Eu não precisei comprar a licença, eu simplesmente estou testando o Windows Server na versão de avaliação, se não me falha a memória, por 180 dias. Então basta entrar no site da Microsoft, procurar pelo download, tá, dessa versão, pode ser até mesmo da versão 2016 do Windows Server, e subir, configurar todo o Active Directory dentro do servidor, tá? Algumas considerações: o FreeNAS ele utiliza internamente o Samba 4, tá? Para quem não conhece o Samba, tá? É um projeto muito interessante que permite, através de sistemas Linux, você disponibilizar compartilhamentos, impressoras e até mesmo toda uma infraestrutura, tá? Parecida com o AD para usuários Windows. Então eu consigo criar um domínio similar ao do AD dentro do Samba 4 e colocar minhas máquinas Windows dentro desse domínio provido pelo Samba 4. Consigo prover compartilhamentos, gerenciamento das impressoras, tudo, basicamente tudo, tá? Quase tudo, se não tudo, o que hoje é possível fazer com AD, o Samba 4 aí, ele tá aí para também ser uma solução alternativa, tá aí de baixo custo, para poder prover um domínio para uma rede aí, tá? Uma dica importante, tá? Antes de iniciar qualquer configuração, que o hostname do FreeNAS ele deve ser o mesmo hostname, na verdade, o mesmo valor para a opção NetBIOS Name do serviço SMB. Então a gente vai mostrar isso também. Devemos ajustar os servidores DNS e NTP que o FreeNAS vai utilizar, são configurações muito importantes. O sufixo DNS, tá? Iniciar o serviço SMB, criar a integração com o AD e realizar testes. Então, bora lá, pessoal. Primeiro passo, vamos logar na interface web do FreeNAS. Beleza? Primeiro passo, pessoal, vamos rever o hostname, System, Preference. Nesse laboratório eu vou deixar como FreeNAS 02, simplesmente isso, FreeNAS 02, servidor FreeNAS de backup. Isso é o meu servidor, vai ter essa descrição, de vocês podem colocar qualquer descrição, e vou clicar em Save para ele salvar e aplicar essas informações, certo? Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto é em Services, Sharing, SMB. Observem que o serviço SMB já está em execução. Eu vou trocar o NetBIOS Name para refletir o mesmo nome do hostname. Isso é uma boa prática que eu recomendo fazer para vocês evitarem problemas. Save. Observem que ele cria uma tarefa para poder aplicar as configurações, tá? Para atualizar esse valor. Então beleza, foi finalizada com sucesso. Aqui em Dashboard, observem que ele pode não ter atualizado ainda aqui o hostname. Eu vou tentar fazer um logoff, um logout, e verificar se ele realmente vai atualizar essa informação. Às vezes é necessário você fazer um logout da interface web
e acessar novamente para ele atualizar algumas informações. Nesse caso do hostname, é quase certeza que isso é necessário. Beleza, ó, pessoal, hostname alterado. Então já alteramos aqui o hostname e já ajustamos a opção NetBIOS-Name. Agora vamos ajustar os servidores DNS que o FreeNAS irá utilizar. Então essa configuração a gente pode encontrar aqui em Network. Menu Network. O meu FreeNAS, pessoal, ele está um pouco lento porque eu tenho recursos computacionais limitados, está no meu ambiente de virtualização com o VirtualBox. Então às vezes ele pode dar uma congelada para poder exibir os menus, mas acredito que no de vocês possa ter um desempenho melhor. Beleza, pessoal, então ó, no meu cenário eu tenho duas interfaces de rede ativas. Uma interface denominada EM0, que está obtendo as configurações de rede por DHCP, e a outra interface EM1, que foi configurada de forma estática ou endereçamento IP. Tá? Os servidores de nome atualmente utilizados são esses, servidores da Vivo, tá? Que foram automaticamente configurados, e a rota default que ele está utilizando é essa daqui, que está sendo provida pelo servidor DHCP, o default route. Tá? Então vamos aqui, ó, na interface M0, pessoal. Primeiramente, ela é uma interface comum NAT no VirtualBox, tá? Eu vou desabilitar o IPv6, só para já aproveitar que eu estou dentro dela para fazer isso. Vou deixar ela por DHCP normalmente, tá? Vou clicar em Save. E na interface M1, só vou revisar aqui se está tudo certo. Vou também desabilitar o IPv6, que a gente não vai utilizar nesse momento. E vou aplicar um save. Ele dá essa mensagem porque é a interface pela qual eu estou conectado fazendo a gerência do FreeNAS. Como a gente não alterou nenhum parâmetro que possa dar a negação do acesso, eu vou clicar em save, não tem problema. Ele vai aqui atualizar, beleza. Dentro de Network ainda, vamos em Settings. Aqui sim a gente vai alterar as informações de DNS. Então aqui, ó, em DHCP Settings, a gente vai desmarcar a opção para ele atribuir os servidores DNS por DHCP, porque a gente vai inserir manualmente, tá? E logo aqui em DNS Settings, observe que eu tenho dois servidores. Eu vou inserir o meu servidor DNS, ou seja, é o meu servidor de Active Directory, que ele possui também a feature, né, a função de servidor DNS para minha rede. Adicionei. Qual vai ser o domínio de busca, o search domain? Aqui eu vou inserir o nome do meu domínio do Active Directory, na qual eu criei o meu AD. No meu caso é tuxnetwork.local. No de vocês insiram o nome do domínio que vocês criaram o AD. Feito isso, clique em Save para ele salvar e aplicar as configurações. Em paralelo, pessoal, eu vou acessar o FreeNAS via SSH para já tentar fazer alguns comandos de diagnóstico para saber se eu já estou conseguindo, por exemplo, pingar o servidor de Active Directory e ver se a resolução de nome está acontecendo. Então ping sad1. Só sad1. Por que sad1, pessoal? sad1 é a sigla de servidor Active Directory 1. É a nomenclatura que eu dei para o meu servidor de Active Directory. Então observe, pessoal, que eu estou tendo sucesso na resolução de nome. Então ele está funcionando o ping e está resolvendo o nome DNS. Então isso é uma coisa muito importante, que significa que as nossas configurações de DNS estão feitas de forma correta dentro do FreeNAS. O próximo item é ajustar o protocolo NTP, que é o protocolo responsável pelo sincronismo de data, horário e demais informações relacionadas ao tempo. Então é muito importante que o servidor FreeNAS tenha essas configurações bem próximas do servidor de Active Directory, do servidor de domínio. Então para fazer isso, System NTP, vamos adicionar um servidor NTP. Então qual vai ser o endereço desse servidor NTP?
sad1.tuxnetwork.local. Eu estou colocando o FQDN, o nome totalmente qualificado do meu servidor de Active Directory. Vocês poderiam colocar simplesmente o IP, não tem problema. E vou dar um Synchronize Now, para ele sincronizar, forçar uma sincronização de horário. Observem que ele criou uma tarefa para fazer esse sincronismo e executou ela com sucesso. Então basta clicar em Save para ele criar a entrada e salvar. Beleza, ó, entrada criada. Beleza? Então no nosso checklist aqui, ó, próximo item é iniciar o serviço SMB e fazer a integração. Então vamos lá, Services, Sharing SMB. Então ele já está em execução, tá? Então eu vou simplesmente desabilitar, salvar, só para simular um restart do serviço, por exemplo. E vou aplicar um Enable e clicar em Save novamente, para ele iniciar o serviço. Então, observem que o state vai mudar de Stopped para Running, quando ele finalizar a aplicação da tarefa. Então observem que ele já até mudou. Status Running, State Running. E aqui a tarefa, a task, ele já está finalizando. Enquanto ele vai finalizando aqui, pessoal, ó, eu tenho finalizou, beleza. Eu tenho uma outra maquininha virtual no VirtualBox com o 2012 R2, está em funcionamento. Vou fazer o login como administrador, né, que é o usuário que tem acesso full ao domínio. E eu já fiz aqui dentro do meu AD a criação básica de alguns usuários e de alguns grupos, tá? Para mostrar esse controle que a gente vai fazer da autenticação dos compartilhamentos. Então observem aqui, ó, o meu domínio é o tuxnetwork.local. Eu já criei uma estrutura de unidades organizacionais para facilitar e organizar o meu domínio. Então aqui, ó, observem que eu tenho uma unidade chamada tuxnetwork.local e tenho aqui, ó, 3, entre aspas, departamentos, né? Marketing, TI e vendas. Dentro de cada departamento eu tenho alguns usuários. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro de marketing eu tenho o usuário user_marketing1 e marketing2 e assim sucessivamente. O mesmo para TI, user TI, e o mesmo para vendas, user vendas, tá? Dentro de grupos, pessoal, eu tenho um grupo chamado GG Marketing. Por que GG? É grupo global, tá? Estou dando essa nomenclatura marketing. E dentro desse grupo, pessoal, os membros são os dois usuários do marketing, marketing 1 e marketing 2. Em TI, eu também tenho um grupo GGTI, onde os membros são, obviamente, os usuários da TI. E vendas, o mesmo cenário, GG Vendas, onde os membros são user vendas 01 e 02. Beleza? Então eu tenho uma estrutura básica já de departamentos, né, usuários e grupos, para a gente estar utilizando essas informações aí dentro do FreeNAS. Nosso checklist, o próximo passo é criar a integração com a AD. Então não é nada complicado, pessoal. Menu Accounts, Direct Services. Observem que ele tem várias opções, tá? Tanto pode ser o OpenLDAP, o FreeIPA, Active Directory. Nesse vídeo vamos utilizar o Active Directory, né? Nesse exemplo, melhor dizendo. Então basta preencher as informações, como por exemplo, o nome. Qual vai ser o nome desse objeto? Direct Services _ Microsoft Active Directory, MSAD. Qual que é o nome do domínio? tuxnetwork, no meu caso, tuxnetwork.local. Qual que é o nome da conta, pessoal, que vai ser utilizada para poder acessar a base de dados do Active Directory, para poder ler as informações de usuários e grupos, tá? Aqui eu poderia estar usando a conta de administrator do meu AD, mas como boa prática de segurança, eu recomendo que vocês criem um usuário lá dentro do Active Directory, como por exemplo, dentro aqui, ó, da unidade Users,
ou melhor dizendo, é aqui mesmo, users, eu criei um usuário chamado ds_freenas01. O que significa isso? Ó? Usuário utilizado pelo serviço Direct Services do FreeNAS. Então, ou seja, esse é um usuário que ele não é um usuário administrador, tá? E ele vai ser utilizado só para essa finalidade, para que o FreeNAS consiga ler a base de dados do AD para poder verificar as permissões, né? Usuário, grupo, senha e tudo mais. É melhor vocês fazerem dessa forma do que utilizar a conta do administrator para isso. Então eu posso aqui dentro também de users, ó, vou mostrar para vocês, criar um usuário chamado ds_freenas02, colocar uma senha. E muito importante, pessoal, falar que a senha nunca vai expirar, para que vocês não corram o risco dessa senha expirar e parar de funcionar essa integração. Beleza. Vou copiar aqui a descrição só para manter organizado também. Então beleza, criamos o usuário para poder fazer essa integração. Vamos voltar lá para o FreeNAS. Qual que é o domain account? ds_freenas02. Senha para esse usuário. Avançado. Qual vai ser o domain controller? Aqui é o hostname, ou o nome totalmente qualificado do nosso servidor de Active Directory, do nosso servidor de domínios. E o servidor de Global Catalog é o mesmo servidor, porque no meu laboratório o Global Catalog foi instalado no mesmo servidor, tá? Vamos aqui clicar em Enable e clicar em Save, tá? Observe, pessoal, que aqui em Computers, no meu Active Directory, o FreeNAS 02 ainda ele não faz parte do domínio. Vou clicar em Save aqui no FreeNAS. Ele vai fazer a tarefa aqui de criação. Já até fez a tarefa de criação da integração chamada ds_msad. Tá? Após alguns segundos, tá, pessoal, aqui no Active Directory deverá aparecer o objeto do FreeNAS 02, do nosso FreeNAS, se tudo der certo, o processo de integração com o domínio. Beleza, pessoal, apareceu. Ó. Então você viu que foi rápido, após alguns segundos, 5 a 10 segundos, ele já conseguiu fazer a integração com sucesso. Ele já está dentro do domínio. Alguns comandos rápidos que vocês podem executar conectados no FreeNAS via SSH para saber se essa integração aconteceu. wbinfo-t. Aí, pessoal, a saída tem que ser essa. Ó. Pode ser que o wbinfo-t ele demore alguns segundos, até 1 minuto, 2, para poder retornar. Só que ele tem que dar uma mensagem similar a essa. Ó. Que ele faz, na verdade, um teste de conexão com o domínio, né? E consegue fazer essa verificação com sucesso. Tá? O comando wbinfo-u ele é utilizado para poder trazer os usuários do domínio. Então, observem, pessoal, ó, que ele já está trazendo os usuários do domínio, Tux Network /administrator, os usuários da TI, os usuários de venda, os usuários de marketing e os usuários para fazer integração. E o wbinfo-g ele traz os grupos, olha que bacana, todos os grupos que já vem e os que eu criei posteriormente, GGTI, vendas e marketing. Tá? Outro comando também, getEnd passwd. Então observem que ele traz tanto os usuários locais do FreeNAS quanto os usuários do domínio. Observe que ele tem um ID e um GID alto, são usuários que estão sendo mapeados do domínio para dentro do FreeNAS, e o mesmo para os grupos. Então observem que ele trouxe também, ó, todos os grupos do AD. Então essas, pessoal, são formas de vocês debugarem se a integração funcionou e está funcionando com sucesso. Além disso, vocês conseguem ter aqui a indicação do LED na cor verde, green, na frente do Active Directory, significando que está tudo certo aí com essa integração que foi criada. Beleza, pessoal? Uma dica importante, já que estamos nessa tela, em NTP Servers, a gente pode falar que o servidor preferencial vai ser o SAD1, o nosso AD. Isso é uma dica muito importante, tá?
Feito isso, save, e vamos agora fazer um teste aqui de criar um share do tipo SMB e tratar a autenticação com esses usuários e grupos do AD. Então vamos aqui em Storage, selecionar o volume, Shares. Observe que eu já tenho alguns aqui, podem deixar eles criados. Vamos criar um novo do tipo SMB. Então qual que vai ser o nome desse compartilhamento? TI, só TI, tá? Share para equipe da TI. No description, em avançado, a gente não vai mexer em nada, não precisa nesse momento. E o mais importante está aqui, ó, em permissions, vamos alterar somente o grupo, tá? Owner Group. Vamos colocar o GG_TI. Lembrando, pessoal, que esse GG_TI, vamos voltar aqui, ó, é um grupo que está lá na base do Active Directory, ó. Ele não está local no FreeNAS. GGTI. Vamos dar um search. E olha que legal, ó. ggti@tuxnetwork.local. Select e save. Então tá, criou uma tarefa para fazer a criação do share TI. Beleza, pessoal, share criado, tá? Aqui está ele, sem muita enrolação, tá, pessoal? Aqui na máquina Windows, pode ser no próprio servidor mesmo de domínio. Vamos dar um // FreeNAS 02. Observe que ele achou vários compartilhamentos. Eu vou estar acessando aqui o TI. Beleza, pessoal. Vamos tentar criar um arquivo. Opa! Destination Folder Access Deny. Então esse problema de permissionamento já era esperado. E eu vou explicar para vocês o porquê isso acontece. Estamos logados aqui no servidor com o usuário administrator, certo? E em nenhum momento a gente tratou a permissão para o administrator, ou seja, tratamos permissão somente para o grupo GG_TI. Verificando as propriedades aqui desse compartilhamento, botão direito Properties, podemos observar que eu consegui ter acesso ao compartilhamento porque o usuário everyone está permitindo, porém como somente leitura. Eu não consegui criar nada porque eu não tenho a devida permissão para isso. Então quem pode fazer a criação? O grupo GGTI, que tem full control dentro desse compartilhamento, e o usuário root. Então vamos fazer o seguinte teste. Vamos acessar remotamente o servidor com o usuário da TI, certo? Tuxnetwork /user TI01 e vamos tentar fazer o mesmo teste de acesso ao compartilhamento com esse usuário para ver o que vai acontecer. FreeNAS 02. Aqui, ó, compartilhamento TI acessível. This folder is empty. Beleza. Vamos criar um diretório. Teste 01. Então observem que ele já deixou eu criar. Teste 02. Consegui criar diretórios e vou criar também aqui um arquivinho para exemplificar. Beleza? Olha só que interessante, pessoal. As propriedades desse arquivo. Em Security, em avançado, eu já consigo ver aqui, ó, algumas informações avançadas referente às permissões. O mais interessante é além de eu ter conseguido criar, é verificar lá no sistema de arquivo do FreeNAS como ele está tratando isso. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos acessar o ponto de montagem que está sendo utilizado pelo compartilhamento TI. Então, /mnt datavoz 01/TI, certo? E vamos verificar aqui quais são as permissões efetivas. Então, olha que bacana, pessoal. Então, tanto o arquivo file 01.txt
quanto o diretório teste 01 e teste 02, o owner, o dono, é o usuário da TI, user TI01, e o grupo é o GG_TI. Olha que bacana, pessoal. Então, ou seja, funciona essa integração e toda essa autenticação pode ser sim direcionada no AD. Então, por padrão, ele cria o compartilhamento permitindo o acesso ao everyone. Esse comportamento a gente pode tirar, eu posso tirar o everyone e deixar somente que os usuários da GG_TI tenham esse acesso. Eu fazendo isso, pessoal, a gente evita que outros usuários que não estejam nesse grupo tenham aí permissão para poder acessar esse compartilhamento, tá? Como é o caso que aconteceu agora, o usuário administrator, ele está solicitando a autenticação. Por quê? Porque ele não faz parte de nenhum grupo ou de nenhum usuário que está configurado nas permissões do compartilhamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E em breve mais informações, mais vídeos referente a essa fantástica ferramenta que é o FreeNAS. Grande abraço, até mais.